Glória a Deus. Aleluia. Se você encontrou, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Opa, pelo jeito todo mundo encontrou, então vamos lá. Romanos 12, versículo 1 e 2 diz assim: Portanto, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Como a Rai colocou aqui, o tema dessa noite é mente renovada, vida transformada. Glória a Deus. A gente vai, nesse momento, ver com calma esses dois versículos, depois entender como essa mente renovada funciona na prática. Então, que nós possamos, com bastante calma, olhar para esse texto e acreditar que o Espírito Santo há de trazer um entendimento mais profundo e prático para as nossas vidas. Amém? Cada vez mais profundo. Quando nós nos propomos a olhar para a Palavra de Deus com cuidado, com calma, refletindo, meditando, certamente ela tem mais para nós do que aparentemente ela tem. É como, eu gosto de dar esse exemplo, é como, imagina só, você está com muita fome, você vai no McDonald's e você devora o lanche. Aí depois que você devorou o lanche, você percebeu que você mal sentiu o gosto, porque você só queria encher sua barriga. Mas tinha ali um molho bom, ali tinha uma carne, que não é das melhores, mas é boa também. Tinha ali uma saladinha, tinha um pão. Então, se você tivesse comido com calma, você teria prestado atenção nesses detalhes. E a palavra de Deus não é diferente, ela é o nosso alimento. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus faz um paralelo com a palavra e o alimento. A palavra é um alimento para o nosso espírito. E que nós possamos degustar com calma esse texto aqui, porque certamente Deus tem algo para nos comunicar em nome de Jesus. Amém? Olha só, vamos à primeira frase então. Primeira frase de Romanos 12:1 diz assim: Portanto, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Vamos parar aí. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Nos dias atuais nós não vemos pessoas falarem rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Mas se a gente fosse trazer essas palavras de Paulo para os dias atuais, é como se ele estivesse dizendo assim: gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ele está dizendo que aquilo que ele vai dizer na sequência, ele está indicando que o que ele vai dizer na sequência é algo muito importante. Então ele está dizendo, pelo amor de Deus, gente. Aí ele vai dizer o que ele vai dizer. Então, por que ele está dizendo isso? Tudo que Paulo escreveu, tanto em Romanos quanto em qualquer outra carta, é muito importante, porque é a palavra de Deus. O Espírito foi quem inspirou Paulo. Mas quando alguém dá uma ênfase dentro da palavra de Deus, é porque aquele ponto merece uma atenção especial. E é exatamente isso que ele está fazendo aqui. Pelo amor de Deus, aí ele vai dizer o que ele vai dizer. Ele diz o seguinte: que apresenteis os vossos corpos. Olha só. Que apresenteis os vossos corpos como sacrifício. Vamos parar aí. Ele está falando, pelo amor de Deus, gente, apresentem os vossos corpos em sacrifício. Glória a Deus. O que ele está fazendo aqui? Ele está colocando um paralelo entre o Antigo e o Novo Testamento. O que acontecia no Antigo Testamento? Quando alguém ia levar um holocausto, levar uma oferta, o que essa pessoa fazia? Pegava um animal e levava até o sacerdote. E aí o sacerdote, ele era degolado, aquele animal era degolado diante do sacerdote, e o pecador colocava a mão na cabeça do animal, e quando ele morria ali, ele morria no lugar do pecador. Então aquele animal tomou o lugar do pecador e morreu naquele lugar. Quando se tratava de um holocausto, o animal era colocado inteiro em cima do altar, e ali ele queimava diante do Senhor. E ali era um sacrifício que ele recebia com um cheiro suave às suas narinas. Quando o texto diz que apresenteis os vossos corpos, não é mais para eu e você pegarmos animais e levarmos até um sacerdote. Mas é para nós nos apresentarmos. Antes o animal era apresentado diante do sacerdote. Agora nós nos apresentamos diante do sumo sacerdote, que é Jesus. Então, a palavra diz que nós não temos um sumo sacerdote, ou um Deus, que não se compadeça das nossas fraquezas, mas alguém que, como nós, em tudo foi tentado. Jesus é o sumo sacerdote que está à direita de Deus. É Ele que intercede por nós. Por isso nós não temos sumos sacerdotes ainda nos tempos atuais, aqui na terra. Porque nós já temos um sumo sacerdote que está ao lado de Deus. E é para Ele que nós apresentamos os nossos corpos como um sacrifício.
Por isso nós não entregamos mais animais. Porque quando Jesus morreu na cruz, agora o sacrifício é supremo. Aquele sacrifício de Jesus é supremo. E agora o nosso sacrifício diante de Jesus é um sacrifício apenas de adoração, de louvor e de gratidão a Ele. Então quando Ele está dizendo aqui, pelo amor de Deus, gente, se apresentem como sacrifícios diante do Senhor, é exatamente isso que Ele quer dizer. Se apresentem, levem vocês mesmos. É como uma oferta voluntária. Antes o animal era pego por alguém e levado até aquele lugar. Agora nós somos como ofertas e como sacrifícios voluntários. A gente vai até o altar por nós mesmos. Nós nos sentimos atraídos a esse lugar de adoração. Aleluia. Por isso que nós estamos aqui hoje. Porque nós entendemos que existe um Deus do céu e Ele merece ser adorado. E Ele morreu por nós, Ele pagou o preço por aquilo que nós não podíamos fazer. Por isso nós devemos nos apresentar diante dEle. E aí quando Ele diz que nós devemos se apresentar como sacrifício, não é de qualquer jeito. Ele coloca aqui 3 coisas que precisam ter. Esse sacrifício precisa ser vivo, santo e agradável a Deus. Por que vivo? Porque a Bíblia diz em Efésios 2 que nós, sem Jesus, estamos mortos nos nossos delitos. Deus não quer um sacrifício morto. Ele não quer que a gente, mortos nos nossos delitos, ofereçamos sacrifícios a Ele. Ou ofereçamos louvores a Ele. Ou ofereçamos a nossa adoração a Ele. A nossa adoração não vale mais do que nós mesmos. Ele quer que nós estejamos vivos espiritualmente. Para que Ele receba de nós aquilo que nós podemos oferecer para Ele. Que nada mais é do que aquilo que Ele gera em nós mesmos. Então, para que nosso sacrifício seja vivo, nós precisamos estar em Jesus, que é a nossa fonte de vida. Glória a Deus. Deus não quer que a gente cante bem para Ele, mas não siga, mas não obedeça, mas não viva segundo a vontade dEle. Ele não quer isso. Ele quer que nós creiamos em Jesus, entreguemos a nossa vida para Jesus e então nós adoremos a Ele. O sacrifício tem que ser santo. E o que significa santo? Santo é separado. É alguém que não é como todo mundo. Não é alguém que faz o que todo mundo faz. Quem é santo não faz o que todo mundo faz. Quem é santo não anda como todo mundo anda. Quem é santo não fala como todo mundo fala. Aleluia. Quem é santo não está preocupado em agradar todo mundo. Glória a Deus. Porque quem é santo compreendeu que existe apenas um, que é supremo, e esse merece ser adorado, e é dele que deve vir a aceitação que nós devemos buscar. Aleluia. Não me interessa quem não vai me aceitar. Se eu estiver sendo aceito pelo próprio Deus, estiver vivendo alinhado à sua vontade, não estou nem aí para quem não vai me aceitar. Quem é santo entende que existe uma vontade, essa vontade tem que ser seguida. Não é que quem é santo é perfeito. Porque quando eu não conhecia Jesus e as pessoas falam, o santão lá. Quando a pessoa fala isso, ela quer dizer, ó o perfeito lá, esse não comete erros. Ser santo não é você não cometer nenhum tipo de erro, não é isso. Ser santo é você entender que a fonte da santificação é Jesus. E você precisa estar em Jesus. Qualquer erro, qualquer coisa que você cometer, você precisa correr aos pés de Jesus. Porque Ele é a sua fonte de santificação. E tem que ser agradável a Deus. Não adianta nada eu estar em Jesus, não adianta nada eu seguir os seus preceitos, mas não fazer de coração, não fazer em espírito e em verdade. Isso seria uma adoração de fariseu. O fariseu entrou no templo e falou, obrigado, Senhor, porque eu não sou como fulano, não sou como ciclano, não sou como esse, não sou como aquele. Será que Deus recebeu essa oração? Jesus respondeu isso. Não, Ele não recebeu essa adoração. O homem que foi humilde, que foi de coração quebrantado diante dele, esse sim elevou sua adoração ao Senhor. Aleluia. Então assim sejamos nós, agradáveis, em humildade. A Bíblia diz no Salmo 51, como foi lido aqui no culto passado, ou retrasado, que o que agrada o coração de Deus é um coração quebrantado e um espírito. Glória a Deus. Aí eu reconhecer, Senhor, eu não sou perfeito, eu não sou tão bom quanto eu poderia, mas eis aqui o meu coração diante do Senhor. Isso é agradável diante de Deus. Isso sobe ao Senhor com um cheiro suave às suas narinas. Percebe o quão importante é? Por isso que Paulo deu a ênfase nesse texto, porque esse texto é muito importante para nós. É exatamente o que nós estamos buscando fazer aqui nessa noite, né? Aleluia. E olha só, no versículo 2, começa com um E. Eu não sei se na sua tradução é assim, mas na minha começa E, não vos conformeis com este mundo. Esse E, ele significa mais do que parece. Por quê? Porque quando Paulo diz E, ele está dizendo o seguinte: sabe o pelo amor de Deus que ele colocou no começo do versículo 1? Esse pelo amor de Deus vale também para o versículo 2. Porque ele está dizendo, o que eu vou dizer agora é tão importante quanto o que eu acabei de dizer.
assim como a gente tem que apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, a gente tem que fazer também, da mesma forma e com a mesma excelência, aquilo que a gente vai fazer, que eu vou ensinar para vocês na sequência. E aí ele fala o que ele vai falar. E aí ele diz: não vos conformeis com este mundo. Aleluia. O que é se conformar? Se conformar significa tomar a forma. Então imagina uma forma. Se você, quando, por exemplo, vamos tomar o sentido figurado da coisa. Quando, não, vou voltar a fita aqui. Aqui onde vocês estão, a gente faz os salgados lá da lanchonete. Da Carminha Pastéis e Salgados, olha a propaganda. A gente faz aqui os salgados. E as meninas que trabalham aqui, elas fazem risole. Não sei se vocês gostam de risole aqui de presunto e queijo. As irmãs já estão com fome, né? Calma. Vai ter coxinha no final. É propaganda, mas não vai ter venda não, vai ser de graça. Quando vai fazer risole, o risole precisa usar uma forma. Você precisa pegar a massa, colocar o recheio, e você precisa apertar o risole dentro de uma forma. Eu até peguei uma forma aqui. Essa forma aqui é a forma do risole. Essa que está quebrada é uma outra. Ela tem duas partes igual a essa e ela fecha assim. Então, o que acontece? A massa é colocada aqui dentro e ela é pressionada. E quando essa forma pressiona a massa, o salgado toma a forma. Ou seja, o salgado se conforma a essa forma. Se conforma a esse negocinho aqui. O mundo é a mesma coisa. O mundo tem um molde. O mundo tem uma prensa. O mundo tem um jeito de pensar. E o mundo vai pressionar você. Vai pressionar você com esse molde. Para quê? Para você tomar a forma desse mundo. Em outras palavras, o mundo tem uma forma de pensar. Essa forma, ela é completamente oposta à vontade de Deus. Romanos 8 diz, se a gente voltasse a alguns versículos, alguns capítulos, né? Romanos 8 diz que aquele que é governado pela carne, ele não pode agradar a Deus. Somente aquele que é governado pelo Espírito pode agradar a Deus. Glória a Deus. Porque se nós se inclinamos para a vontade da carne, nós estamos em amizade com o mundo. E quem tem amizade com o mundo não pode ter amizade com Deus. Não dá para levar as duas amizades. Então o que ele está dizendo aqui? Não tomem a forma do mundo. O mundo vai pressionar vocês. E quer saber de uma coisa? Nós somos maleáveis. Alguma coisa vai moldar nós. Se não é Jesus, o mundo vai moldar. Alguma coisa vai moldar os nossos corações. Alguma coisa vai moldar o nosso jeito de pensar. Se não for Jesus, vai ser um outro alguém. Esse alguém geralmente é o mundo. E o mundo segue a mentalidade de Satanás. Aquilo que Satanás, a Bíblia diz em 1 ou 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 6, se não me engano, que o Deus dessa era cegou o entendimento dos incrédulos. Ou seja, o pensamento daqueles que não estão iluminados pelo Espírito de Deus está obscurecido. Está conformado a um Deus dessa era, que não é Deus com D maiúsculo, é um Deus com D minúsculo. E se é Deus com D minúsculo, com certeza não é um Deus bom, porque só há um Deus bom, e esse Deus tem D maiúsculo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós precisamos entender, existe uma forma, um molde nesse mundo. E se nós não fizermos o que o texto diz na sequência, nós vamos estar conformados a esse mundo de alguma forma. E o que o texto diz na sequência? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Vamos parar aí, transformai-vos. Do mesmo jeito que a palavra conforme significa forma, o transforme também significa forma. O que o texto está dizendo é, ao invés de você tomar a forma desse mundo, tome uma nova forma. Se transforme. Essa nova forma não tem nada a ver com a forma anterior e não tem nada a ver com o mundo. É uma forma completamente diferente daquilo que nós estamos acostumados. A palavra transformar aqui é a mesma para metamorfose. Pensa numa lagarta se transformando numa borboleta. Isso é uma metamorfose. É uma forma completamente diferente da anterior. Não tem nada mais a ver com o antigo. E é isso que o texto está nos mandando fazer. E como isso acontece? Como isso acontece na prática? Como nós vamos ser transformados? Como a nossa vida vai ser transformada segundo a vontade de Deus? Como isso vai acontecer? Ele explica na sequência. Sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. É a renovação do nosso entendimento que transforma as nossas vidas. É o que o texto deixa claro aqui.
renovação, essa palavra renovação, ela significa tudo de novo. Tudo novo. Pensa algo que está completamente gasto. Algo que está completamente acabado. Aí, de alguma forma, você faz uma reforma e tudo mais, esse negócio fica novinho de novo. É basicamente isso. Pensa que é algo feito completamente do zero. De novo. É isso que a nossa mente precisa. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Nós precisamos lançar-se em Jesus. E quando nós nos lançamos e cremos em Jesus, nós somos santificados no nosso espírito. E essa santificação do espírito acontece no estalar de dedos. Agora, quando nós cremos em Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, com E maiúsculo, e nós temos a capacidade de se relacionar com Deus. O nosso espírito é santificado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a nossa mente continua a mesma ainda. Os nossos hábitos continuam os mesmos ainda. O nosso passado, a nossa memória continua a mesma, não mudou nada ainda. E o que essa mente precisa? Então olha só, o espírito, ele é completamente santificado. A mente precisa de santificação. E o corpo não vai se converter. A sua carne, ela não vai se converter. Se você ficar expondo a sua carne àquilo que não é bom, a sua carne vai continuar querendo, mesmo que você esteja em Jesus. Isso só vai deixar de acontecer quando Ele voltar dos céus. Glória a Deus. Voltar nos céus e nos glorificar. É o que o texto, a Bíblia diz em 1 Coríntios 15. Nós vamos ser glorificados, não vai ter mais nenhum pecado que vai nos tentar. Mas enquanto Ele não retornar, o nosso corpo não vai se converter. Então pensa, o Espírito Santo, o nosso Espírito com E minúsculo, é renovado em Jesus, quando nós cremos em Jesus. Se você entregar sua vida para Jesus hoje seu espírito vai ser renovado. E você vai ter a capacidade de se relacionar com Jesus. Antes você não podia, você estava morto nos seus delitos, como nós estávamos. Agora, a sua mente precisa de renovação. Os seus hábitos precisam de renovação. E é exatamente isso que ele está dizendo. Por isso a nossa mente precisa ser renovada. Como isso acontece? A gente já vai dizer na sequência. Mas quando isso acontece, acontece algo. Nós nos tornamos aptos para fazer o que a sequência do texto diz. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E nós não vamos experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus enquanto a nossa mente continuar no passado, na mentalidade do mundo. A mentalidade do mundo não comporta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você já tentou baixar um aplicativo, só que você não consegue porque você precisa que o seu sistema esteja atualizado. Já aconteceu isso comigo. Fui baixar tanto no computador quanto no celular. Se você não está na última versão do Android, do iOS, quando você vai tentar baixar um aplicativo, você não consegue mexer nele. Porque aquela versão que você está usando não comporta. É uma forma bem simples de dizer que é o que acontece conosco quando nós tentamos experimentar a vontade de Deus sem ter a mente renovada. Não comporta, não é compatível. É tentar colocar uma tomada, sabe aquelas tomadas que são assim, né, que tem 3 pontinhas? Tentar colocar uma dessa em uma que é de 2 só, não vai entrar. Por quê? Porque é incompatível. O nosso coração e a nossa mente precisam de renovação para que nós sejamos compatíveis para viver essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que isso acontece na prática? Como é que essa renovação acontece? Essa renovação acontece de diversas formas. Primeiro, você precisa estar em Jesus, você precisa crer em Jesus, entregar sua vida para Jesus e assumir o compromisso de caminhar com Jesus para o resto da sua vida. Viver a vontade de Jesus para o resto da sua vida. Jesus. Estar nele e permanecer na videira, conectado na videira. Quando você toma esse passo, você compreende no seu espírito que você precisa ser alimentado no seu espírito. E a palavra de Deus é o que faz isso. Ela traz esse alimento para você. E ela vai renovando a sua mente. Você vai olhando para a palavra e pensando, isso aqui eu não estou fazendo direito. Espírito Santo de Deus, trabalha em mim, me ajuda, Pai, que o Senhor possa me auxiliar. Aí a gente pega o que a gente viu na palavra, a gente leva a oração e aquilo faz com que essa realidade bíblica se torne a nossa realidade. E essa transformação vai acontecendo. Eu percebo que o problema era que eu me achava Deus de mim mesmo. Eu achava que o que importa é o que eu acho, o que importa é o que me faz feliz, não é isso que o mundo diz? Nada errado se te faz feliz, é o que o mundo diz. Siga o seu coração, né? Assinado Satanás. Porque se a gente segue nosso coração, que é enganoso, se a gente segue o que o mundo diz que é pra gente fazer, a gente vai estar na contramão da vontade de Deus. Mas quando nós percebemos que existe uma vontade superior à nossa,
não é mais sobre o que eu acho, é sobre o que a Bíblia diz. Aleluia! Alguém vai chegar para você e dizer: o que você acha de aborto? O que você acha de divórcio? Já parou para pensar que se o que você achar não estiver baseado na palavra de Deus, não importa o que você acha? Não importa o que eu acho. Ah não, mas eu não acho que aquilo é pecado. Se a Bíblia diz que aquilo é pecado, não importa o que eu acho. Porque existe uma vontade superior à minha. Glória a Deus! E essa vontade é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus! Então eu preciso me conformar, não só me conformar, mas transformar pela renovação do meu entendimento segundo essa palavra, segundo o Espírito de Deus, segundo a vida de oração. Eu quero ler aqui um testemunho. Esse livro aqui é sensacional, se chama Heróis da Fé. Ele tem 20 pessoas que fizeram história como cristãos, como pessoas piedosas, né? E tem um testemunho aqui que eu amo de paixão, já li ele muitas vezes. Eu quero ler para você e quero te mostrar com que se parece uma mente transformada, para que nós sejamos inspirados a ir para esse lugar. Se você quiser fechar os olhos para imaginar esse momento, fique à vontade, senão também não tem problema. O homem que viveu isso aqui se chama George Miller. Um homem que viveu entre 1808 até 1898. Um homem que viveu há um tempão atrás. Mas olha só a fé desse homem. Um homem compartilhando a respeito dele, dizendo assim: quando vim pela primeira vez à América, faz 31 anos, e o comandante do navio era devoto tal que jamais conheci. Quando nos aproximamos da Terra Nova, ele me disse: Senhor Ingres, a última vez que passei aqui, há 5 semanas, aconteceu uma coisa tão extraordinária que foi a causa de uma transformação de toda a minha vida de crente. Até aquele tempo, eu era um crente comum. Havia a bordo um homem de Deus, o senhor George Miller, de Bristol. Eu tinha passado 22 horas sem me afastar da ponte de comando, nem por um momento, quando fui assustado por alguém que me tocou no ombro. Era o senhor George Miller. Houve então entre nós o seguinte diálogo: comandante, disse o senhor George Miller, vim dizer-lhe que tenho que estar em Quebec sábado à noite. E era quarta-feira. Impossível, respondi. Pois bem, se o seu navio não pode me levar, Deus achará outro meio de transporte. Durante 57 anos nunca deixei de estar no lugar e na hora que me achava comprometido. Olha, teria muito prazer em ajudar você, mas o que eu posso fazer? Não há meios. Vamos aqui dentro para orar, sugeriu Miller. Olhei para aquele homem e disse dentro de mim: de qual casa de doidos escapou este? Nunca eu ouvi alguém falar deste modo. Senhor Miller, veja como é espessa essa neblina. Não, respondeu ele. Os meus olhos não estão na neblina, mas no Deus vivo que governa todas as circunstâncias da minha vida. O Sr. Miller caiu de joelhos e orou da forma mais simples possível. Eu pensei, é uma oração como uma criança de 8 ou de 9 anos. Foi mais ou menos assim que ele orou: ó Senhor, se for da tua vontade, retira esta neblina dentro de 5 minutos. Sabes como eu me comprometi a estar em Quebec no sábado? Creio ser isso a sua vontade. Quando findou, eu queria orar também, mas o Sr. Miller pôs a sua mão no meu ombro e pediu que eu não fizesse, dizendo: comandante, primeiro, o senhor não crê que Deus faça isso. E em segundo lugar, eu creio que ele já fez. Não há, pois, qualquer necessidade de o senhor orar nesse sentido. Conheço, comandante, o meu senhor há 57 anos. E não há dia que eu não tenha tido uma audiência com ele. Levante-se, por favor, abra a porta e verá que a neblina já desapareceu. Levantei-me, olhei e a neblina havia desaparecido. No sábado à tarde, George Miller estava em Quebec. Isso não te inspira, gente? Isso me inspira demais, porque me faz perceber que, às vezes, mesmo estando em Jesus, mesmo estando toda terça, toda quinta, todo sábado, ouvindo a palavra de Deus, todos os dias orando, todos os dias abrindo a Bíblia, nós não temos sido intencionais o suficiente para viver uma vida extraordinária em Jesus. Nós temos nos conformado a este mundo, mesmo tendo experimentado uma espécie de transformação em Jesus. Será que é isso que Deus espera de nós? Será que Ele não nos chamou para viver pela fé? Glória a Deus. É essa mente transformada que vai fazer com que a gente viva coisas sobrenaturais. Aleluia! Enquanto nós estivermos acomodados nos nossos pecadinhos,
Enquanto nós estivermos acomodados, as coisinhas, eu falo nosso, porque cada um tem as suas lutas. E umas são maiores que as outras. Mas enquanto nós dermos lugar de governo às situações que nós vivemos, nós não vamos viver o extraordinário de Deus. Os nossos olhos muitas vezes se prendem à neblina e a gente diz: ah, é a vontade de Deus que eu não chegue lá no sábado. Esses somos nós muitas vezes. Mas será que é isso que Deus espera de nós? Nós temos entregado o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós temos citado a palavra. Então, cadê essa transformação que a palavra diz? Será que o problema está em Deus ou em nós? Será que não somos nós que devemos colocar todo o nosso coração naquilo que nós fazemos? E parar de olhar para a doença, e parar de olhar para a dor, e parar de olhar para a distância, e parar de olhar para a dificuldade, parar de olhar para a doença, seja lá o que for. O que tem te paralisado de experimentar o extraordinário em Deus? Porque às vezes a gente se conforma, a gente não pode permitir isso. Quando os espias foram olhar a terra prometida para saber ali o que eles podiam fazer, 12 foram até lá. E 10 tinham uma visão assim: não vai dar não, aqueles homens são gigantes, eles são muito fortes. Eles vão acabar com a gente. Enquanto tinham 2 dentre eles que disseram assim: vamos lá, vamos pegar eles, vamos acabar com eles. O Senhor entregou eles nas nossas mãos. Nós vamos devorá-los como pão. Não importa se eles são gigantes. Percebe? Era a mesma situação, mas as pessoas tiveram visões diferentes. Por quê? Porque eles estavam com os olhos não apenas naquilo que eles viam, mas no próprio Deus. Aleluia. Quando nós temos a nossa mente transformada pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito, aquilo que a gente vê com os nossos olhos carnais não tem mais força do que aquilo que nós vemos com os nossos olhos espirituais. Viver pela fé não é você andar no escuro, é você ver aquilo que as pessoas não estão enxergando. Glória a Deus. Não importa se não estou prosperando, porque ainda que a figueira não floresça, Aleluia. ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, Glória a Deus. ainda que o gado seja exterminado dos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu no Deus da minha salvação. Não importa se eu estou chorando a noite inteira, o choro vai vir, a alegria vai vir pela manhã. Não importa o que está acontecendo. Não importa se eu estou num lago, num charco de lodo, o Senhor com a sua mão poderosa vai me tirar daqui, e vai me pôr sobre uma rocha, e vai firmar os meus passos, e vai me dar um novo cântico. Não importa o que está acontecendo. Quem tem a mente renovada não se apega às circunstâncias, se apega ao que Deus disse. Se Deus disse, não importa. Se Deus disse, já é. Aleluia, Jesus. Às vezes vai parecer que eu e você estamos indo na direção oposta do que Deus prometeu para nós. Para pensar em José. José, ele teve um sonho que ele ia ser um governador, que as pessoas se dobrariam diante dele. Aí o que acontece com ele? Ele é vendido como escravo. As pessoas queriam matar ele, disseram que ele morreu. Ele vai e depois ele é preso ainda lá. Aí ele podia pensar: nossa, hein? Cadê seu sonho, Deus? Pensei que eu ia ser governador, né? Mas era exatamente para lá que ele tinha que ir para ser governador. Percebe? Para quem está olhando somente com os olhos carnais, parece que você está indo na direção oposta à vontade de Deus. Mas se você conhece o teu Deus, você sabe que Ele é fiel para fazer o que Ele prometeu para você. Independente do que pareça que esteja acontecendo, não importa. Não importa, é o que é o que Ele disse. E o que Ele disse, Ele vai fazer. Apenas creia e siga crendo, e siga confiando, e siga fazendo a sua parte, renovando a sua mente, alimentando ela pelo poder da palavra. Glória a Deus. Você quer ver esse tipo de história só nos livros ou você quer viver isso na sua vida? Então você precisa ser intencional nisso. Glória a Deus. Então creia nisso e se lance a isso. Com base nisso eu quero fazer uma oração com você. Mas entenda uma coisa, eu não quero somente orar e você ouvir a oração e dizer amém. Se posicione diante do Senhor. Faça o que esse texto está dizendo. Tenha a sua vida transformada pela renovação do entendimento. Porque quando a sua mente for completamente transformada e você viver renovada e viver conforme essa vontade, aí você vai parar de simplesmente ver outras pessoas vivendo coisas incríveis e você vai passar a viver. Aleluia! A começar por você mesmo. Não só através de você. Eu vou pôr a mão e vai ser curado. Não importa. Isso também acontece. Isso vai acontecer. Mas primeiramente vai acontecer em você, no seu coração, na sua mente. Aleluia! Existe uma forma que Deus quer colocar em nós. E Romanos 8:29 diz qual é: Jesus. Glória a Deus. Nós fomos chamados para quê? Para sermos conformes Aleluia. à imagem do seu Filho. Então nós temos que tomar a forma de Jesus. É para isso que Ele nos chama. Por isso nós temos que andar com Jesus, caminhar com Jesus e ter o Espírito de Jesus. Aleluia. 1 Coríntios 2:16 diz:
nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Quando o Espírito está em nós temos a mente de Cristo. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre nós. Glória a Deus. Aleluia. Então vivamos coisas incríveis, talvez até coisas maiores, como o próprio Jesus disse. Amém? Por isso, convido os irmãos a ficarem de pé. E que nós